Olá, meu nome é Henrique Bufaisel, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia da mão. No nosso vídeo de hoje a gente vai estar abordando a síndrome do túnel do carpo. É uma doença que acontece em muitas pessoas, principalmente mulheres, em idade produtiva e também trabalhadores manuais e alguns pacientes que sofrem com algumas doenças reumatológicas. Esses pacientes geralmente têm dores no punho e dormências nas mãos. Então, se você sente algum desses sintomas, é bom prestar atenção no vídeo, que a gente vai estar explicando durante o vídeo como você consegue identificar esses sinais e quais são os possíveis tratamentos para essa síndrome. O túnel do carpo é uma doença que acomete o nervo mediano. Esse nervo é um dos nervos do braço, começa na região do ombro e ele corre por todo o braço até a região da mão. Quando esse nervo passa pela região do punho, pode existir uma compressão por um ligamento nessa topografia e, a partir dessa compressão, o paciente passa a sentir dores nos punhos e dormências e formigamentos nas mãos. Então, se você sofre com um desses sintomas, pode ser o caso de túnel do carpo. Geralmente, os pacientes que têm túnel do carpo, além dos sintomas de alteração de sensibilidade, que são a dormência e o formigamento, nos casos mais avançados, podem começar também a sentir falta de força na mão e dificuldade com algumas atividades manuais. De uma maneira geral, os pacientes com túnel do carpo têm piora dos sintomas da madrugada, o que leva a uma baixa qualidade do sono, que interfere também durante o dia nas atividades, já que o sono não é reparador. Em relação às causas do túnel do carpo, a maioria delas não é identificada no dia a dia de consultório, ou seja, a gente acaba classificando os túneis do carpo que aparecem nos consultórios como idiopáticos, ou seja, são as doenças que a gente não consegue achar uma causa durante a consulta. Tirando as causas idiopáticas, existem alguns grupos que são mais acometidos pela doença, principalmente as mulheres, que são acometidas até 6 vezes mais do que os homens para túnel do carpo. Também a gente acha um grupo mais acometido nos pacientes que realizam trabalhos manuais de repetição, ou seja, funcionários de fábricas, músicos, e também pacientes que demandam o uso de digitação durante o dia todo. Além disso, também pode-se ter um grupo mais casos de túnel do carpo nos pacientes que apresentam doenças reumáticas, diabetes e o hipotireoidismo. Lembrando que o controle dessas doenças faz com que o túnel do carpo e os seus sintomas também se controlem. Então, geralmente, essas doenças, quando descontroladas, favorecem o aparecimento da síndrome do túnel do carpo. Em relação a tratamento, o túnel do carpo ele pode ser tratado de uma maneira muito ampla, desde medicamentos e tratamentos mais simples, como imobilizações e até mesmo fisioterapia, e nos casos mais graves, onde o paciente não consegue ter um bom resultado com o tratamento conservador, ou se o paciente se apresenta já com graus mais graves da doença, a gente acaba precisando abrir mão de procedimentos cirúrgicos. O diagnóstico do túnel do carpo ele é eminentemente clínico, ou seja, o médico, ao examinar o paciente e conversar com o mesmo, consegue detectar sinais e sintomas que indicam que esse possa estar sofrendo de túnel do carpo. Alguns exames podem ser complementares e ajudar nessa busca, ou excluir algumas outras causas que podem estar levando ao túnel do carpo. Então, é de rotina ser solicitados raio-x e ultrassom das mãos, e como o exame realmente, para diagnóstico correto da quantidade da doença, é feito a eletroneuromiografia, que é um exame que avalia a condução dos nervos e, por consequência, vai conseguir falar para a gente aonde está a compressão e qual é a quantidade dessa compressão na região do punho. A técnica cirúrgica se modernizou muito nos últimos anos e procedimentos que antes eram mais demorados, com maior grau de complicação, hoje são feitos por vídeo, por técnicas endoscópicas, com recuperação muito mais rápida para o paciente. Em relação à técnica por vídeo, é a técnica hoje de preferência dos cirurgiões de mão, por ser uma técnica de rápida execução, com cortes muito pequenos, anestesia local e alta no mesmo dia para casa. Ou seja, é uma cirurgia com grau de complicação menor, onde o paciente tem uma recuperação maior, com menos taxas de complicações no pós-operatório. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil, ele tenha sido capaz de esclarecer para vocês um pouco dos sintomas, dos sinais e dos tratamentos que são possíveis para o túnel do carpo. Lembrar que quanto antes o diagnóstico é feito, melhor são os resultados desse tratamento, ou seja, no caso de qualquer tipo de sintoma relatado no vídeo, se você está sentindo dores no punho, dormências e formigamentos nas mãos, procure um especialista em mão para que ele possa diagnosticar e tratar enquanto antes qualquer tipo de alteração que você venha apresentar nas mãos. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, curte e compartilha com familiares ou com parentes que possam estar sofrendo com síndrome do túnel do carpo.